Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Facilite sua Mais vida. informações no box de informações. Gratidão profunda. 7. Qual é o propósito da vida? 1. Qual é o propósito da vida? O significado da vida é viver. Será que realmente vivemos? Vale a pena viver a vida quando há medo, quando toda a nossa vida é treinada na imitação, na cópia? Seguindo a autoridade, a vida. Você está vivendo quando segue alguém, mesmo que seja o maior santo, o maior político ou o maior erudito. Se você observar seus próprios caminhos, verá que não faz nada além de seguir alguém ou outro. Esse processo de seguir é o que chamamos de viver, e no final, você diz: qual é o significado da vida? Para você, a vida não tem significado agora, o significado só pode vir quando você põe de lado toda essa autoridade. É muito difícil pôr de lado a autoridade. O que é a liberdade da autoridade? Você pode quebrar uma lei. Essa não é a liberdade da autoridade, mas a liberdade na compreensão de todo o processo, como a mente cria autoridade, como cada um de nós está confuso e, portanto, quer ter certeza de que está vivendo o tipo certo de vida. Por que queremos que nos digam o que fazer? Somos explorados por gurus, tanto espirituais quanto científicos. Não conhecemos o significado da vida enquanto estamos copiando, imitando, seguindo. Como se pode conhecer o significado da vida quando tudo o que se busca é o sucesso? Essa é a nossa vida. Queremos sucesso. Queremos estar completamente seguros interior e exteriormente. Queremos que alguém nos diga que estamos fazendo o certo, que estamos seguindo o caminho certo que leva à salvação. Toda a nossa vida segue uma tradição, a tradição de ontem ou de milhares de anos, e fazemos de cada experiência uma autoridade para nos ajudar a alcançar um resultado. Então, não sabemos o significado da vida. Tudo o que conhecemos é medo, medo do que alguém diz, medo de morrer, medo de não conseguir o que queremos, medo de errar, medo de fazer o bem. Nossas mentes estão tão confusas, presas na teoria, que não podemos descrever o significado que a vida tem para nós. A vida é algo extraordinário. Quando o questionador pergunta: qual é o significado da vida? Ele quer uma definição. Tudo o que ele saberá é a definição, meras palavras, e não o significado mais profundo, a riqueza extraordinária, a sensibilidade à beleza, a imensidão de viver. 2. O que é a vida? Assim, ao discutir qual é o propósito da vida, temos que descobrir o que queremos dizer com vida, e o que queremos dizer com o propósito, não apenas o significado do dicionário, mas o significado que damos a essas palavras. Certamente, a vida implica ação cotidiana, pensamento cotidiano, sentimento cotidiano, não é? Implica as lutas, as dores, as ansiedades, as decepções, as preocupações, a rotina do escritório, dos negócios, da burocracia e assim por diante. Tudo isso é vida, não é? Por vida, queremos dizer não apenas uma camada de consciência, mas o processo total da existência que é nosso relacionamento com as coisas, com as pessoas, com as ideias. Isso é o que queremos dizer com vida, não uma coisa abstrata. Então, se é isso que queremos dizer com vida, então a vida tem um propósito. Ou é porque não entendemos os modos de vida, a dor cotidiana, a ansiedade, o medo, a ambição, a ganância, porque não entendemos as atividades diárias da existência, que queremos um propósito, remoto ou próximo, distante ou próximo. Queremos um propósito para que possamos guiar nossa vida cotidiana para um fim. Isso é obviamente o que queremos dizer com propósito. Mas se eu entendo como viver, então o próprio viver é suficiente em si mesmo, não é? Afinal, é de acordo com meu preconceito, minha vontade, meu desejo, minha predileção, que decido qual será o propósito da vida. Então, meu desejo cria o propósito. Certamente, esse não é o propósito da vida. O que é mais importante, descobrir o propósito da vida ou libertar a própria mente de seu próprio condicionamento e então indagar?
E talvez quando a mente está livre de seu próprio condicionamento, essa própria liberdade é o propósito. Porque, afinal, só na liberdade se pode descobrir qualquer verdade. Assim, o primeiro requisito é a liberdade, e não buscar o propósito da vida. 3. Qual é o objetivo da vida? Qual é o significado da vida? Qual é o propósito da vida? Por que você faz essa pergunta? Você faz esta pergunta quando, em você, há caos, e sobre você há confusão, incerteza. Sendo incerto, você quer que algo seja certo. Você quer um certo propósito na vida, um objetivo definido, porque em si mesmo você é incerto. O importante não é qual é o objetivo da vida, mas entender a confusão em que se está, a miséria, os medos e todas as outras coisas. Não entendemos a confusão, mas apenas queremos nos livrar dela. A coisa real está aqui, não lá. Um homem preocupado não pergunta qual é o propósito da vida. Ele está preocupado com o esclarecimento da confusão, da tristeza em que está preso. 4. Para entender, não escapar, nossas torturas diárias. Para compreender o pleno significado de viver, devemos compreender as torturas diárias de nossa vida complexa, não podemos escapar deles. A sociedade em que vivemos tem que ser compreendida por cada um de nós, não por algum filósofo, não por algum professor, não por um guru. Nosso modo de viver tem que ser transformado, completamente mudado. Acho que isso é a coisa mais importante que temos que fazer, e nada mais. 5. Por que estamos vivos? Questionador. Vivemos, mas não sabemos por quê. Para muitos de nós, a vida parece não ter sentido. Você pode nos dizer o significado e o propósito de nossa vida? Krishnamurti, agora, por que você faz essa pergunta? Por que você está me pedindo para lhe dizer o significado da vida, o propósito da vida? O que entendemos por vida? A vida tem um sentido, um propósito. Não é viver em si seu próprio propósito, seu próprio significado. Por que queremos mais? Por que estamos tão insatisfeitos com nossa vida? Nossa vida é tão vazia, tão espalhafatosa, tão monótona. Fazendo a mesma coisa repetidamente, queremos algo mais, algo além do que estamos fazendo. Como nossa vida cotidiana é tão vazia, tão monótona, tão sem sentido, tão chata, tão intoleravelmente estúpida, dizemos que a vida deve ter um significado mais completo e é por isso que você faz essa pergunta. Certamente um homem que vive ricamente, um homem que vê as coisas como elas são e está contente com o que tem, não está confuso. Ele é claro, portanto não pergunta qual é o propósito da vida. Para ele, o próprio viver é o começo e o fim. Nossa dificuldade é que, como nossa vida é vazia, queremos encontrar um propósito para a vida e lutar por isso. Tal propósito de vida só pode ser mera intelecção, sem qualquer realidade, quando o propósito da vida é perseguido por uma mente estúpida e embotada, por um coração vazio. Esse propósito também será vazio. Portanto, nosso propósito é como tornar nossa vida rica, não com dinheiro e todo o resto, mas interiormente rica, o que não é algo enigmático. Quando você diz que o propósito da vida é ser feliz, o propósito da vida é encontrar Deus, certamente esse desejo de encontrar Deus é uma fuga da vida e seu Deus é apenas uma coisa que se conhece. Você só pode fazer o seu caminho em direção a um objeto que você conhece, se você construir uma escada para a coisa que você chama de Deus. Certamente isso não é Deus. A realidade só pode ser compreendida na vida, não na fuga. Quando você busca um propósito de vida, você está realmente fugindo e não entendendo o que é a vida. A vida é relacionamento, a vida é ação em relacionamento, quando não entendo relacionamento, ou quando o relacionamento é confuso, então busco um significado mais completo. Por que nossas vidas são tão vazias? Por que estamos tão solitários, frustrados? Por que nunca olhamos para dentro de nós mesmos e nos entendemos? Nunca admitimos para nós mesmos que esta vida é tudo o que conhecemos e que, portanto, deve ser compreendida plena e completamente. Preferimos fugir de nós mesmos e é por isso que buscamos o propósito da vida longe do relacionamento. Se começarmos a entender a ação,
que é nosso relacionamento com as pessoas, com a propriedade, com crenças e ideias, descobriremos que o próprio relacionamento traz sua própria recompensa. Você não tem que procurar. É como buscar o amor. Você pode encontrar o amor procurando. O amor não pode ser cultivado. Você encontrará amor apenas no relacionamento, não fora do relacionamento, e é porque não temos amor que queremos um propósito de vida. Quando há amor, que é sua própria eternidade, então não há busca de Deus, porque o amor é Deus. É porque nossas mentes estão cheias de tecnicismos e murmúrios supersticiosos que nossas vidas são tão vazias e é por isso que buscamos um propósito além de nós mesmos. Para encontrar o propósito da vida, devemos passar pela porta de nós mesmos, consciente ou inconscientemente evitamos encarar as coisas como elas são. Em si mesmos e por isso queremos que Deus nos abra uma porta que está além. Esta pergunta sobre o propósito da vida é colocada apenas por aqueles que não amam. O amor só pode ser encontrado na ação, que é relacionamento.